Crônicas de Manuel Bandeira. Minha Mãe é o nome da crônica. Bom, essa é a primeira crônica do Manuel Bandeira que eu estou gravando aqui no canal. Dois são os motivos principais, talvez mais, mas o primeiro é que é delicioso ler o Manuel Bandeira em prosa. Eu ainda vou ler o Manuel Bandeira aqui no canal em poesia, claro, né? Mas tem dois projetos aí de poesia, então a gente tem que terminar uma coisa para começar a outra, né? Então o primeiro motivo é porque é muito gostoso ler o Manuel Bandeira em prosa. Segundo motivo, é para explorar um pouquinho mais os réis na literatura, né? Se você já seguiu algum dos livros aqui no canal, você vai ver que uma das minhas preocupações é entender, afinal de contas, quanto que valiam os réis, né? Eu acho que a gente pode fazer o mesmo esforço para qualquer coisa, né? Rublos, quando a gente está lendo Dostoiévski ou Tolstói, sei lá, os cruzeiros, quando estamos lendo o Nelson Rodrigues e assim por diante, né? Por quê? Bom, se você sabe que uma pessoa achou, sei lá, 100 mil réis na rua, o que significa isso? Ele vai mudar de vida, só vai ajudar bastante, vai comprar um doce? A gente tem que ter esse tipo de discernimento, né? Bom, então antes mesmo de eu começar a leitura da crônica, deixa eu falar para você sobre o Quizlet. O Quizlet é uma lista, né? Que ainda é um processo que ainda está no começo. Eu devia ter começado isso lá quando eu comecei a ler literatura, que é anotar quando que aparece esse valor. Então essa lista que eu coloquei aqui na descrição são sobre os réis, né? Mais ou menos a época, a gente tem que lembrar da desvalorização do dinheiro, isso é importante, né? Então mais ou menos a época, eu divido assim, tipo, meio do século XIX, final do século XIX, começo do século XX. Então o valor, a época e, é claro, o que aquilo comprava, né? A esperança que eu tenho é que com o tempo a gente tem uma lista bem completa e com o tempo a gente vai se acostumando a esse tipo de coisa e não precisa estudar, né? Então, tal pessoa ganhou 1 conto de réis. Na hora vem na nossa cabeça, nossa, ganhou bastante dinheiro, né? Mas não só nesse sentido muito vago, bastante dinheiro, mas bastante dinheiro o quanto? O que comprava naquela época? Já falei em alguns dos vídeos em que eu abordei essa questão que não adianta eu simplesmente fazer uma conversão, porque não é que o preço de tudo foi aumentando igualmente, né? Então o ouro aumentou de um jeito, o preço da propriedade aumentou outro, o preço da comida aumentou outro, o salário mínimo aumentou de um outro jeito. Então não basta a gente fazer uma correspondência, né? A gente tem que ter uma real noção, a gente tem que conhecer o que cada coisa comprava. Bom, e por quê? O que isso tem a ver com a crônica do Manuel Bandeira, que ele deve ter escrito lá pelos anos 50 já, né? Isso você vai descobrir daqui a pouco. A crônica é simples e elegante, né? Minha Mãe. O livro mais precioso de minha biblioteca é um velho caderninho de folhas pautadas e capa vermelha, comprado na livraria francesa Rua do Crespo, número 9, Recife, e em cuja página de rosto se lê: livro de assentamento de despesas, Francelina R. de Souza Bandeira. Francelina Ribeiro de Souza Bandeira era o nome de minha mãe, mas toda a gente a conhecia e tratava por Dona Santinha. Em meu poema dos nomes escrevi: Santinha nunca foi para mim o diminutivo de santa. Santinha eram 2 olhos míopes, 4 incisivos claros à flor da boca. Era a intuição rápida, o medo de tudo, um certo modo de dizer, meu Deus, valei-me. Vou ler mais uma vez, é claro, porque é linda a passagem, né? Santinha nunca foi para mim o diminutivo de santa. Santinha, tem umas reticências ali, claro, o poema continuaria, né? Ele só selecionou a parte que lhe interessa. Santinha eram 2 olhos míopes, 4 incisivos claros à flor da boca.
era a intuição rápida, o medo de tudo, um certo modo de dizer, meu Deus, valei-me. Por mais que a gente não conheça a mãe do nosso poeta, do Manuel Bandeira, a gente meio que intui uma personalidade, né? Um vislumbre assim, sabe? A gente não consegue ver muita coisa, mas esse pequeno trecho é um trecho cheio de realidade, né? Até hoje não pude compreender como tão completamente pude dissociar o apelido Santinha, mas só na pessoa de minha mãe, do diminutivo de Santa. Não tem nada a ver diminutivo de Santa com o nome da minha mãe, Santinha. Santinha é apelido que só parece bom para moça boazinha, docinha, bonitinha, em suma, mosquinha morta, que não faz mal a ninguém. Minha mãe não era nada disso. E conseguiu, pelo menos para mim, esvaziar a palavra de todo o seu sentido próprio e reenchê-lo de conteúdo alegre, impulsivo, batalhador, de tal modo que não há para mim no vocabulário da minha língua nenhuma palavra que se lhe compare em beleza cristalina e como que clarinante, em beleza cristalina e como que clarinante. Mas voltemos ao caderninho. Ilustra ele, curiosamente, a desvalorização de nossa moeda. Iniciado em fevereiro de 1882, minha mãe 1882, parênteses, minha mãe casara-se em janeiro. Contém naquele ano e nos anos seguintes apontamentos como este. Então esse é o meu interesse extra-crônica, né? Esses apontamentos aqui da Dona Santinha. Calçado para mim, 9.000 réis. Uma lata de bolachinhas, 1.000 réis. Tesoura e escova, 1.900 réis. Espartilho e chapéu de sol, 25.000 réis. Uma missa, 3.000 réis. Ordenado de Vicência cozinheira, 17.000 réis. 12 galinhas, 10.000 réis. Okay? Lembre-se que nós estamos falando aqui mais ou menos na época em que, por exemplo, os grandes romances do Machado de Assis aconteceram, pelo menos que ele escreveu os grandes romances, né? Mas é mais ou menos naquela época, tudo bem, é 50 anos ali em volta, mas os romances do Machado de Assis, os romances do Aloísio Azevedo, um pouco antes do Fogo Morto, por exemplo, do José Lins do Rego, que vai ser ali no começo do século XX. Mas também cobre essa área do José Lins do Rego, porque boa parte do Fogo Morto se passa na segunda metade do século XIX. Por que eu estou falando desses três? Porque são os caras com os quais eu estou trabalhando aqui no canal, né? O Fogo Morto já está lido aqui no canal inteiro, o Dom Casmurro também, leio os contos do Machado de Assis, crônicas, então isso nos interessa, pelo menos me interessa. Bom, uma vez que a gente leu isso daqui, eu vou ler para você alguns pontos de comparação. E aí a gente volta e tenta absorver, não só lembrar, mas absorver esses valores, né? Então vamos lá, vamos pegar coisas ali do final do século XIX, né? Então, por exemplo, 10 contos de réis, não tem nada aqui que valha um conto de réis, porque um conto de réis é muita coisa. Um conto de réis, para dar um conto de réis você tem que ter 1 milhão de réis, né? Então você tem 999.000 réis e depois você tem um conto de réis, né? Então, 10 contos de réis foi o prêmio, por exemplo, que o Pádua, lembra o Pádua, o vizinho da mãe, o vizinho do Bentinho, o pai da Capitu? O Pádua ganhou na loteria. E com esse dinheiro, deu para ele comprar a casa dele inteira, uma casa não tão ruim, né? Com uma chácara, aqueles jardins grandes ali, e ainda guardar dinheiro para as moléstias quando elas viessem, né? 3.000 réis, por exemplo, é um preço exorbitante para o aluguel de um cavalo. Isso está num contexto literário específico, eu vou tentar não ser tão digressivo assim. O preço usual que você pagaria por uma cartomante é 2.000 réis, né? O preço que no conto A Cartomante
personagem principal. Esqueci o nome dele. Camilo, exatamente Camilo. Que o Camilo pagou pra cartomante, que ele ficou muito empolgado, foi 10 mil réis, ok? Então, uma cartomante com 100 réis, ok? Metade de uma lata de bolachinhas, ok? Metade, 1/10 de uma lata de bolachinhas. Com 100 réis você comprava ali um folhetinho. 100 réis eles chamavam moeda o tostão, ok? Com 100 réis você comprava um folhetinho com umas historinhas ali, legaisinhas, né? Um vintém, 2 vinténs, provavelmente seria uma esmola que você daria para o mendigo. Foi essa a esmola, 2 vinténs, 40 réis, que o Bentinho deu para um mendigo, esperando que aquela boa ação de alguma forma interferisse para que a mãe dele, Deus, sei lá, se compadecesse dele, para que a mãe dele não mandasse ele para o seminário. Vamos também falar, por exemplo, no romance O Cortiço, Romão pagava 400 réis para Bertoleza, né, que era uma vendeira ali, para ter refeições diárias. Só que ele era muito mão de vaca, então 400 réis você comeria muito mal, mas uma refeição pro dia inteiro, né? Talvez o café da manhã, o almoço e o jantar. Eu tenho uma informação interessante, essa eu não tirei da literatura. Eu estou tentando não pesquisar em muitas fontes. Por quê? Porque eu quero que seja um processo gostoso. Aos pouquinhos a gente vai incrementando, pelo menos eu vou incrementando essa lista. Mas eu aceito sugestões, ok? Eu aceito informações. Então, se você souber, você está lendo algum livro da literatura brasileira e você quiser colocar aqui embaixo nos comentários, tantos réis foi o que o tal personagem pagou para isso, aí eu incluo no nosso Quizlet aqui, a gente faz um trabalho comunitário. Mas essa entrada aqui é uma exceção, né? Só para você ter uma ideia dos salários, novamente, mesma época, 1889, um pouquinho antes. 25 mil réis era o salário de um trabalhador sem habilidade alguma, né? Um trabalhador braçal, né? O que me leva a concluir que esse ordenado de Vicência cozinheira, 17 mil réis, é isso que ela fazia. Provavelmente, sei lá, ela ia lá, cozinhava, ia para casa, fazia as coisas dela, depois vinha de noite e cozinhava novamente, porque é pouquíssimo, né? 17 mil réis, né? Lembre-se que um espartilho e um chapéu de sol é 25 mil réis, né? Bom, mas o salário, digamos assim, de um orelha seca, eu não sei se você conhece essa expressão, era 25 mil réis. O salário de uma professora primária, do nível primário, é de 45 mil réis por mês. O salário de um professor do nível secundário era de 167 mil réis, né? E o que mais que eu tenho para falar para você? Por exemplo, eu vou tentar não ser tão digressivo assim, porque eu sei que o vídeo está ficando longo, mas 20 mil réis era o que a Bertoleza, no Cortiço, pagava de jornada para o senhor dela. Resumindo a história, se você quiser saber mais informação, vejam os meus vídeos do Cortiço. Mas tinha muitos escravos que eram postos ao ganho. A dona... a mãe do Bentinho, meu Deus, esqueci o nome dela agora. Não acredito que eu esqueci. Bom, mas a mãe do Bentinho, ela tinha alguns escravos ao ganho. Que é o quê? O escravo, ele é mais ou menos livre, só que ele tem que trazer uma quantia para você, ok? E a Bertoleza, ela tinha que mandar 20 mil réis mensais pro dono dela, né? Que é mais? Por exemplo, 800 mil réis era o preço de um escravo, né? Dependendo do escravo, um escravo bom assim poderia chegar a 1 conto de réis, né? Mais algo próximo que eu possa falar? Uma coquete, desculpa, uma cocote, né? O que é uma cocote? Uma cocote é uma prostituta de luxo, uma prostituta francesa, né? Então você quer uma prostituta francesa, aí os troços são mais salgadinhos, 30 mil réis você pagaria por uma bela como é que é? De primeira linha, top, uma cocote.
né? 30 mil réis. 30 mil réis é mais do que um espartilho e um chapéu de sol. É muito mais que o ordenado da Vicência, cozinheira. É mais, um pouquinho menos do que uma professora ganha no mês inteiro, né? Um pouquinho menos não, menos do que uma professora ganha. Um livro, por exemplo, o livro do Aloysio de Azevedo, os livros do Aloysio de Azevedo custavam, quando foram lançados, final do século XIX novamente, entre 2 e 3 mil réis. Então vamos ver aqui, ó. É o preço de uma missa. O preço de uma missa você comprava um livro do Aloysio Azevedo. Ou, por exemplo, 12 galinhas, umas 10 galinhas compravam lá 3 livros. Ok? 10 mil réis por 12 galinhas. Eu acho um preço bom por galinha. Eu acho que o preço da galinha hoje deve ser muito mais caro. Porque perceba, 12 galinhas por 10 mil réis, então uma galinha saía menos de 1.000 réis. Né? E 1.000 réis é uma lata de bolachinhas. Né? Uma cartomante você podia pagar com umas 2, 3 galinhas lá. Né? Se você fosse para um show, por exemplo, eu esqueci o nome do teatro. Mas era um desses teatros de entretenimento mais leve. Balzar. Dona Glória. Lembrei o nome pelo menos da mãe do Bentinho. Mas esse teatro de show mais leve, né, não que você vai ver a ópera clássica, os grandes shows, custava lá 1.000 réis. 1.000 réis por pessoa para você entrar. Novamente umas bolachinhas ali, né? Uma galinha mais ou menos, um pouquinho mais de uma galinha, ok? Tem mais algo para falar para vocês? Não, daí a gente volta e lê a lista novamente para ter em proporção, né, o salário e tudo mais. Então lembre, um calçado, 9.000 réis. Lata de bolachinhas, 1.000 réis. Tesoura e escova, 1.900 réis. Espartilho e chapéu, 25.000 réis. Uma missa, 3.000 réis. O ordenado de uma cozinheira, 17.000 réis. E 12 galinhas, 10.000 réis. Eu vou abrir um outro vídeo só para a gente ler o restante dessa crônica e deixar essa história de réis nesse vídeo aqui.